E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6:1-7. O texto bíblico à primeira vista parece estranho, mas é preciso entender alguns pontos. Ele se refere a uma época em que não havia culturas diferentes. A humanidade era uma só, havia apenas uma porção seca de terra e todos os seres humanos falavam uma só língua. Quem nunca ouviu as lendas dos heróis antigos, tais como Hércules, Perseu, entre tantos outros? Estes eram filhos de mulheres humanas e deuses que desciam do céu, eram capazes de feitos sobre-humanos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. Segundo alguns textos apócrifos antigos, como o livro de Enoque, um grupo de anjos desceu sobre o cume do Monte Hermon, e juraram entre si que receberiam a mesma condenação por seu pecado. Eles iriam se casar com mulheres humanas e delas gerar filhos. Estes anjos ensinaram os homens a arte da guerra, feitiçarias, astrologia e os segredos dos signos, a vaidade e a tecnologia. Alguns desses conhecimentos eram considerados por Deus abominações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18:10-12. A descendência deste pecado era uma raça de gigantes que faziam o mal, oprimiam os seres humanos, devoravam seus recursos e por fim, quando não havia mais o que devorar, estes se voltavam contra os seres humanos e os devoravam. Estes, quando morriam, se tornavam espíritos imundos. A maldade era tanta que os homens clamaram a Deus. Ao redor do planeta existem diversas edificações muito antigas, algumas datadas do período pré-diluviano, e por mais incrível que isso possa parecer, todos os povos que vivem nas proximidades destas edificações possuem lendas que contam que estas foram construídas pelos deuses, e por uma raça de gigantes que eram descendentes dos deuses. Vale lembrar que isso são lendas. Os anjos que picaram foram lançados no inferno, presos com correntes aguardando o dia do juízo. O Espírito Santo se apartou do homem por causa da contaminação, que seria a consequência da imoralidade sexual entre humanos e anjos, e seus dias foram reduzidos a 120 anos, e o dilúvio foi enviado para destruir esta humanidade contaminada. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que picaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro 2:4 e 5.